Hermenêutica bíblica, uma introdução à história da Bíblia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre hermenêutica bíblica. E nesse momento eu vou sair um pouco do universo de discussões sobre o intérprete da Bíblia, que é o que a gente fez aí nos primeiros 3 vídeos desta série, esse é o 4º vídeo. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho da história da Bíblia mesmo, né? do documento, dos documentos, dos livros, etc, etc, etc. A história da Bíblia é uma história gigantesca, muito interessante, e a gente não vai cobrir aqui muitos aspectos, até porque se fosse, teria que fazer uma série só sobre a história da Bíblia e essa série poderia ter centenas de vídeos, tá? Então aqui a gente vai falar o básico do básico do básico, como uma introdução à história da Bíblia para a gente se situar um pouco em algumas questões, à medida que a gente for avançando aqui no nosso estudo sobre a interpretação bíblica, tá? E acho que a gente vai ter aqui um bom conteúdo para a gente começar a entrar no assunto mesmo que eu quero entrar, que é nos aspectos da interpretação dos textos. Tudo bem? Então eu queria falar hoje um pouco para vocês sobre todo o processo de produção do texto bíblico, cópia do texto bíblico, ensino do texto bíblico, e diversas aplicações e implicações que a Bíblia tem e teve e ainda terá, né, e provavelmente ainda terá, no mundo e na realidade, tá? E acho que a gente vai conseguir cobrir aqui algumas das principais questões, ok? Então eu quero começar com um panorama geral. Na maioria dos casos, quando se fala na história da Bíblia, nós encontramos um de 2 caminhos possíveis, que é uma história simples e fantasiosa em defesa da fé, ou uma história simples e fantasiosa em ataque à fé. Essas 2 posturas são as posturas mais comuns quando o assunto é a história da Bíblia, a influência da Bíblia, a importância da Bíblia na civilização, desde lá para o povo antigo de Israel, ou povos ao redor de Israel, como para o tempo do Novo Testamento e todos os desdobramentos do fato de que a religião cristã veio a se tornar a religião do Império Romano, ainda que na sua fase mais decadente, ali no fim do paganismo, e aí você tem toda uma história, né, de um, entre aspas, cristianismo romano e tal. E talvez até por isso mesmo, né, a Bíblia adquiriu uma importância na história humana, especialmente no Ocidente, após o Novo Testamento e coisa arada, tá muito significativa, muito grande, muito interessante. Entretanto, quando se ensina história, o que está se ensinando é uma perspectiva que é da parte daquele que ensina, porque nós não temos acesso científico e etc e tal, ao passado, ok? Esse é um dos elementos mais importantes, inclusive, para formar a base da nossa filosofia da história, né? A matéria da história, ela é muito interessante, ela lida com fatos que aconteceram, mas nós não temos o acesso completo aos fatos, aos personagens, aos contextos que moldaram os eventos da história. E isso, obviamente, faz com que toda explicação a respeito da história da Bíblia tenha um viés. Um viés em sua defesa
ou um viés em seu ataque, né? Mas uma e a mesma postura, em geral, acompanham a maior parte das afirmações a respeito da história da Bíblia, seja para defendê-la ou para atacá-la, que é uma simplificação fantasiosa das coisas, e eu vou tentar explicar aqui para vocês o que eu quero dizer. Se você pegar uma pessoa que diz que é crente na Bíblia, uma crente mediana, assim, na média, e você perguntar para essa pessoa qual é a história da Bíblia na visão desta pessoa, provavelmente a pessoa vai dizer que a história da Bíblia, ela basicamente é a história do encontro de Deus com os profetas de Deus, os escolhidos de Deus para receber revelações divinas, na intenção de comunicar a verdade sobre Deus, o diabo, o pecado, o mundo, a salvação, a morte, o futuro, as profecias e trocentas coisas. E essa é a Bíblia. Então a Bíblia é uma carta de amor, cheia de verdade, que Deus concedeu aos profetas de Deus para que os profetas escrevessem e eu e você tivéssemos acesso às verdades bíblicas. Pronto, tá aí. Essa é a história da Bíblia. Mas se você for conversar com um descrente e perguntar para ele, assim, um descrente médio, assim, uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em Bíblia, normal, assim. Qual que é a história da Bíblia? Você perguntar para essa pessoa. Então, a pessoa basicamente, provavelmente iria dizer para você que a história da Bíblia é a história de um grupo político religioso dominante que pretendeu ter encontros com Deus para manipular as pessoas do ponto de vista psicológico, econômico, social e etc. e tal. Ok? Então, a Bíblia é uma absoluta fantasia, uma absoluta mentira, ainda que possa existir algo de história na Bíblia, história com H. A maior parte do que a Bíblia diz não é história com H, é fantasia, é ficção, com objetivos de manipular as pessoas para que elas acreditem que Deus está vendo com que elas transam ou não, o que elas trabalham ou não, se elas dão dízimo ou não, se elas pagam impostos ou não, se elas vivem direitinho ou não, e se elas não viverem direitinho, elas vão para o inferno. E as pessoas que vão conduzi-las no conhecimento para o que é viver direitinho é essa elite política religiosa que vai se beneficiar desse contexto, que, tipo assim, essa história que manipula as pessoas. Então a Bíblia, em ampla medida, é uma ferramenta de dominação, né, política, econômica, social, espiritual, psicológica. E é isso, entendeu? E você vê que nas duas versões sobre o que é a Bíblia, você tem afirmações simples, bem mastigadinhas, bem resumidinhas, e até mesmo por isso eu posso afirmar sem medo de errar que essa forma de colocar as coisas é fantasiosa. As duas narrativas, tanto de quem defende quanto de quem ataca a Bíblia, nesse nível de ataque ou de defesa, é bastante fantasiosa, ok? Por quê? Porque a verdadeira história da Bíblia, ela não é uma história simples, ela é uma história complexa, onde, inclusive, esses elementos humanos,
místicos, ou divinos, ou satânicos, ou seja lá como que a gente vai chamar. Por exemplo, um lado positivo, um lado negativo, um uso positivo, um uso negativo da Bíblia e etc. Eles não são necessariamente mutuamente excludentes. Ou seja, é possível que a verdade sobre a Bíblia não seja nem aquilo que os defensores afirmam, nem aquilo que os críticos afirmam. E talvez, na verdade, defensores e críticos podem vir a ter razão em alguns pontos, em outros não. E cada qual pode ter o seu direito de pensar que as coisas são do jeito que essas pessoas pensam. Mas a história real desse negócio, ela é uma história mais complexa, até mesmo para poder conter esses elementos que dão essa percepção para algumas pessoas de que esse livro é muito divino ou que esse livro é muito humano, negativamente falando, nesse aspecto do humano. Só que, qual que é o problema? Assim, a maioria das pessoas que crê na Bíblia ou que não crê na Bíblia, elas têm algum interesse nesse tema, mas, paradoxalmente, eles não têm muito interesse em escrutinar essas coisas assim de forma mais pesada. O que eu quero dizer com isso? Crentes e descrentes na Bíblia, eles, obviamente, têm interesse nesse tema, tanto que eles já formaram, né, uma opinião. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é uma mentira política religiosa. Para você ter convicções nessa direção, você demonstra que você já tem ou já teve algum interesse nesse assunto. O problema é que depois que você forma a sua opinião, você geralmente perde o interesse em avançar no escrutínio se a sua opinião é correta ou não. Ou seja, quem concluiu, por qualquer razão que seja, que a Bíblia é um livro divino, já abandona a jornada de pensar, poxa, será que Deus falou isso aqui? Será que isso aqui não está errado? Será que isso aqui não é ruim? Será que isso aqui não tem erro? Será que isso aqui não conduz as pessoas a caminhos ruins? Será que isso aqui não é uma bobajada gigantesca para controlar, para enganar, para manipular as pessoas? Quem é crente, geralmente não avança nesses questionamentos e nessas questões. E só avança para defender que não, que absurdo. Quem disse que a Bíblia engana, ou que a Bíblia é errada, ou que a Bíblia tem erros, não sei o quê, né? Mas a pessoa não está realmente, tipo assim, levando em conta que pode ser que seja diferente do que ela pensa. E quem concluiu que isso aqui é uma enganação, uma manipulação, uma estupidez, uma imbecilidade gigantesca, também não vai chegar aqui, ler a Bíblia e dizer, poxa, será que Deus está falando comigo? Será que eu preciso rever a minha postura na vida em relação ao dinheiro, ou ao sexo, ou à violência, ou a trabalhar no sábado, ou a devolver dízimo, ou frequentar a igreja, ou o Espírito Santo, ou sei lá o quê, blá blá blá. Geralmente, a pessoa que já chegou à conclusão de que isso tudo é uma imbecilidade, ela não leva a sério que isso pode ser uma coisa super importante, o caminho para a vida eterna e a salvação, e o céu de eterna glória e luz e graça e amor sem fim. Por causa disso é que geralmente existe essa narrativa simplificada das coisas. Porque essa narrativa simplificada das coisas é as pessoas que creem ou que descreem dizendo assim, olha, é isso aqui, é de Deus, ou não, isso aqui é manipulação humana. E meio que acaba ali a discussão. Mas a história da Bíblia, ela é uma história complexa, tá? E eu queria adentrar um pouco em algumas complexidades. Claro, lembra que isso aqui é uma introdução a essa história, sem pretensões de acesso ao passado, de forma científica,
para dizer aqui, e, por exemplo, assim, para elucidar mistérios a respeito da Bíblia. Existem muitos mistérios a respeito da Bíblia, a começar por quem escreveu e quando escreveu. Cada texto bíblico presente na palavra de Deus tem, pelo menos aí, 2 ou mais versões de quem escreveu ou quando escreveu, a depender, se você estiver estudando essas coisas de uma perspectiva mais tradicional, tanto na comunidade judaica quanto na comunidade cristã, ou mais liberal e meio ateísta, assim, que é um pouco dos estudos bíblicos depois do iluminismo e coisa arada tal, que viu assim um reavivamento de interesse em estudo da Bíblia, mas agora de uma perspectiva do método histórico crítico, que vai tentar dissecar o texto bíblico e aplicar sobre os textos bíblicos as mesmas convicções que se aplica a qualquer outro tipo de texto, e vai tentar entender o texto não como verdade, mas como uma expressão desse interesse político, social, econômico, religioso de grupos dominarem outros grupos através desses conceitos. E são pessoas que rejeitam a existência de Deus, ou rejeitam a existência de milagres, rejeitam a ressurreição de Cristo como algo real que aconteceu, e entendem que essas coisas elas são tipo a história da carochinha, né? Eles estudam a Bíblia como estudam a história do Saci Pererê, ou da Chapeuzinho Vermelho, ou da Branca de Neve e os 7 Anões e coisas do tipo, inclusive alguns aspectos até literalmente, né? Muitos dos princípios de análise aí de obras de ficção são exatamente usados, né, em estudos bíblicos aí, etc, etc, etc. E é isso, entendeu? E o que acontece, assim, tipo, nós não temos acesso científico ao passado. E aí você tem muitas teorias na Bíblia, em relação à Bíblia, né? Por exemplo, a gente começa com o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí já existe a discussão sobre a autoria de Moisés, ou a tal da hipótese das fontes, tá? Que indica que o Pentateuco, na verdade, foi escrito e editado por talvez 3, 4 ou até mais escolas de escritores e editores da Bíblia. E aí tem o Javista, tem o Elohista, tem o Deuteronomista, e não sei o quê. Como se um escreve primeiro, aí depois o outro vai lá e completa e corrige, aí o outro vai lá e completa e corrige de acordo com a sua visão, e vai incluindo textos, né? Então, um escritor posterior vai incluindo afirmações nas porções anteriores do texto, que não foi ele que originalmente escreveu, mas que ele vai editando e mudando para se alinhar às suas questões teológicas e etc, etc, etc. E aí vira uma hipótese assim que é uma absoluta concha de retalhos gigantescas, assim, de edições infinitas desses textos, à luz dos interesses teológicos, políticos, econômicos e sociais dos grupos que vão formando a Bíblia. Inclusive, se você não sabe, o tempo de Esdras e Neemias seria basicamente o tempo em que a Bíblia tomou a forma como ela tomou. É como se antes de Esdras e Neemias a Bíblia não fosse do jeito que ela é hoje, né? E aí eles, ou o grupo de pessoas ali na época deles, pegou alguns textos originais, algumas lendas, algumas tradições, e modificou, corrigiu, interpretou, mudou o texto e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e aí virou a Bíblia como nós conhecemos mais ou menos hoje, tá? E se você avançar em outros documentos da Bíblia, você tem discussões semelhantes a essas. Por exemplo, no Novo Testamento, existe uma discussão sobre as cartas de Paulo, e aí existe muita discussão sobre se Paulo escreveu todas as cartas que se lhe atribuem no Novo Testamento ou não. E, por exemplo, se Paulo foi ou não autor de Hebreus,
já é uma das questões assim, que no passado se considerava que sim, e hoje é um consenso de que Paulo não escreveu Hebreus, no máximo ele participou indiretamente, como se algum discípulo de Paulo, com um grego melhor do que o de Paulo, escreveu opiniões que Paulo tinha e ensinava aos hebreus. Mas também existem outras hipóteses de que foi Lucas que escreveu, ou trocentas outras hipóteses e tal. Então, por exemplo, na academia cristã, que Paulo não escreveu Hebreus, basicamente é praticamente um consenso atual. Mas existem outras coisas que são muito debatidas. Por exemplo, Paulo escreveu Colossenses, sim ou não? Alguns dizem que sim, outros que não. Paulo escreveu Efésios ou não? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Existem, talvez aí das 13, 14 cartas paulinas, existe uma meia dúzia só que tipo, é de Paulo com certeza. Na cabeça, sim, dessas leituras mais liberais, vamos chamar assim. Histórico-críticas, tá? E aí o pessoal mais conservador vai dizer que Paulo escreveu tudo isso aí, inclusive Hebreus. Então, eu só estou demonstrando aqui um pouco para vocês que a história dessas coisas aqui é uma história complexa. Seja para a Bíblia ser verdadeiramente a palavra de Deus inspirada, trocentas coisas, ou não, para ser essa concha de retalhos que tem esses interesses políticos, sociais, econômicos, religiosos por detrás aí dos seus autores e principalmente dos seus editores, tá? E nesse primeiro momento, o meu propósito não é convencer você de que a Bíblia é um livro divino ou coisas do tipo. E talvez isso surpreenda você, mas é importante para mim colocar as coisas dessa forma. Por quê? Porque eu entendo as coisas da seguinte maneira. E eu acredito que ninguém poderia refutar o que eu aqui vou dizer. Cada pessoa acredita no que quer acreditar. E é uma absoluta perda de tempo querer convencer pessoas a acreditarem em coisas que elas não querem acreditar. Por isso, eu não tenho nenhum interesse em convencer pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, de que não, ela é, olha isso, olha aquilo, que maravilhoso, que delicioso, que incrível, que glorioso, que verdadeiro, que profundo, que incrível. Eu não tenho essa agenda. Eu fui ateu por muitos anos na minha juventude e nunca nenhum argumento que eu mesmo hoje poderia ter me convenceria se eu tivesse um encontro com o meu eu do passado para falar que Deus existe, que Jesus é bom, que o Espírito Santo não sei o quê, que a Bíblia não sei o que lá. Eu nunca acreditaria em nada disso. E já contei aqui, inclusive, na minha série autobiográfica, como que foi o meu processo de conversão. Aí, se você tiver curiosidade sobre isso e você não viu, vê aí a minha série autobiográfica que eu conto um pouco dessa história. Então, eu fui ateu e hoje eu sou crente e nada me convenceria de que Deus existia quando eu era ateu e nada me convenceria hoje de que Deus não existe, eu sendo crente. E eu tenho plena certeza de que ou eu estava muito errado no passado e hoje eu estou muito certo, ou eu estava muito certo no passado e hoje eu estou muito errado. Eu entendo isso e eu trabalho com essas hipóteses, mas hoje eu estou muito tranquilo na minha fé em Deus e na Bíblia como a palavra de Deus, mas não tenho nenhuma pretensão de convencer qualquer outra pessoa que não acredita, não gosta, não concorda, acha a Bíblia um livro absurdo, cheio de coisa horrorosa e etc. E tudo bem, sem problema. Mas, a partir de agora, eu posso comentar um pouco mais. Para você que me segue, eu entendo que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo, os 5 aí que vão assistir esse vídeo, são crentes, não são descrentes, então nós vamos fazer um bate-papo aqui, crente, de uma perspectiva de que a Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada por Deus, a despeito
de complexidades. Tudo bem? E aí eu vou avançar daqui para frente com essa perspectiva, sem me preocupar com as descrenças dos descrentes. Tudo bem? Ok. Então eu quero, só para mostrar para vocês aqui, eu vou agora abordar o segundo tópico aqui, tá? Isso que tá, olha o quanta coisa ainda tem para falar. Então isso aqui vai longe, né? Mas eu vou tentar não ser muito prolixo, tá? Eu prometo. Só não sei se eu vou conseguir cumprir a promessa. Aí a Bíblia diz assim, ó. Aliás, a Bíblia diz assim, não. Eu escrevi aqui. A Bíblia adquiriria a relevância e influência popular que tem se sua origem fosse totalmente fantasiosa, à luz das pretensões históricas fundacionais. A primeira pergunta, né, que eu faço para você é assim, olha, independentemente se a Bíblia é correta ou não, aquela coisa toda. Um livro cuja origem está ligada a algumas pretensões fundacionais muito específicas na história da humanidade, adquire uma influência e relevância popular tão grande quanto a Bíblia adquiriu. Será que isso aconteceria se a sua origem fosse totalmente fantasiosa? E aqui nós precisamos falar um pouco sobre o Êxodo e sobre os Evangelhos, que são talvez os dois pontos fundacionais mais importantes da história bíblica. Claro, isso não quer dizer que não existem outros pontos tão importantes quanto, ou até mais. Por exemplo, a criação é mais importante que o Êxodo e o Evangelho, porque sem a criação não tem nada depois, né? Ou a eternidade futura é mais importante, porque também, quando a gente chegar lá na eternidade futura, o que passou, passou, pouco importa, vamos colocar desta forma. Mas para o documento Bíblia, as duas histórias que realmente importam, e não é lá Esdras e Neemias, apesar de que também, né? Mas acima de Esdras e Neemias, para a Bíblia existir do jeito que existe, são duas as histórias fundacionais: o Êxodo e os Evangelhos. E assim, olha, pensa da seguinte forma. Pensa que os ateus, os críticos, estejam corretos. Tá? Nunca houve Deus abrir Mar Vermelho para tirar o povo do Egito, para levar para Canaã. O que havia era uma disputa entre tribos lá naquela região de Canaã. E essa tribo dos israelitas, aí não sei das quantas, quiseram matar os outros para ficar com a terra deles. Nada a ver com Deus, nada a ver com nada. E esses israelitas inventaram essa história de que eles eram escravos no Egito e Deus foi lá e livrou eles e abriu o Mar Vermelho e deu a eles a missão de conquistar Canaã. Talvez até fosse possível que eles eram escravos no Egito, mas a saída deles do Egito para Canaã não foi nada divina, nada milagrosa, não teve abrir Mar Vermelho nenhum. Eles saíram fugindo, saíram correndo e conseguiram fugir. Chegaram ali em Canaã e mataram as pessoas e começaram a contar uma história nada a ver para os seus filhos. Filho, você nasceu aqui em Canaã, mas olha o pai, 10 anos atrás eu estava no Egito. E aí Deus foi lá e me visitou e me deu essa terra que mana leite e mel. Essa é a sua história. Aí a criancinha ouvindo aquela história, tá bom, pai. Agora, o que acontece? Se essa história toda ela fosse absolutamente fantasiosa, quanto tempo demoraria para essas crianças que ouviram essa mentira começarem a conversar entre si? E talvez eles diriam assim, não, mas um dia eu ouvi a avó comentar com o pai que era para o pai parar de me enganar com essa história de que Deus tirou a gente do Egito, que na verdade a avó estava presente e não teve nada de Deus, não teve nada de Mar Vermelho, não teve nada de nada, e a gente só veio aqui, estamos aqui matando essas pessoas, eles estão dizendo que é Deus. Quanto tempo ia demorar para esse tipo de coisa acontecer?
se essa história do Êxodo não tivesse nenhuma base na realidade. Tipo, é uma história do Saci Pererê, da Branca de Neve. E assim, olha, por que se essa história tivesse zero fundamento na realidade, essa história seria tão amada, registrada, copiada, encenada na Páscoa e depois as outras festas e os 10 mandamentos e trocentas coisas em torno dessa história, sendo que nada aconteceu, é tudo mentira. Até porque, por exemplo, você teria que articular, por exemplo, todos os pais para contar a mesma mentira para todas as crianças e caso fosse se estruturar uma história mentirosa para dizer que foi assim que nasceu aquele povo ali, não sei das quantas, quando fosse articular essa história, os adultos entre si, que vão ter que todo mundo mentir para as crianças, para enganar elas de que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu, eles não iam concordar sobre qual história mentir, entendeu? Porque, não, daí Deus visitou e a tribo mais importante é a minha. Daí o outro vai dizer, não, a minha é mais importante. Porque se é para enganar, se é para mentir, se é para fazer uma fantasia desse negócio, você não tem como fantasiar um negócio assim que agrada todo mundo, entendeu? E tipo, alguém poderia dizer, não, eu não vou contar essa merda dessa história pra ninguém não, eu vou dizer aqui que vocês tudo estão mentindo, enganando e meus filhos vão saber a verdade, que vocês estão inventando essa história de Egito, Mar Vermelho, não sei das quantas. Então assim, cara, tipo, com certeza absoluta, a comunidade lá que supostamente saiu do Egito e foi pra Canaã, não teria assim nem capacidade criativa, nem condições assim de inventar uma história que se tornasse assim o absoluto centro da existência de uma nação inteira e que vai copiar isso aqui, vai pregar isso aqui, vai ensinar e proclamar isso aqui. Lembre que Deus um dia nos visitou na terra do Egito, quando a gente era escravo, e agora nós estamos aqui em Canaã e sei lá o quê, e a terra que mana leite e mel, para você ter orgulho da sua origem, para você ter alegria e confiança em Deus e trocentas mil coisas. O que eu estou querendo dizer? Assim, a comunidade em torno do Êxodo, de alguma forma, algum tipo de experiência ali teve, para que essa história depois fosse contada nesses termos e avançasse. E em relação aos evangelhos, funciona mais ou menos da mesma forma. A história do Êxodo e a história dos evangelhos, elas têm algumas características em comum, especialmente em torno da ideia de que Deus está visitando ali o povo e realizando coisas fora do normal, milagres e coisa arada. Da mesma maneira, assim, como é que você engana trocentas pessoas lá no contexto do Novo Testamento, dos evangelhos, de que Jesus multiplicou pão, curou doenças e ressuscitou dos mortos e tal, com evidência zero. Mesma coisa que eu chegasse hoje aqui. É que hoje é um pouco mais complicado, porque hoje a gente tem foto, vídeo e coisa arada do tipo. Mas vamos dizer que a gente não tivesse foto e vídeo, tá? Eu simplesmente inventasse assim, sei lá, que o Lula tá multiplicando pão, que o Bolsonaro estão ressuscitando mortos, curando doenças e coisa arada, assim, para as pessoas acreditar e, tipo, me dar algum tipo de influência e poder econômico, social, político e etc e tal. O problema é que se isso é tudo mentira, vamos colocar dessa forma, mais cedo ou mais tarde, aqui Jesus estava aqui multiplicando pão, mas ninguém nunca comeu aquele pão. Ele estava aqui curando a doença, mas ninguém nunca teve uma doença curada, a não ser alguém que está mentindo ali. Não, eu tinha uma doença, agora eu não tenho, o cara está mentindo. Ninguém nunca teve uma experiência nada com ele, assim, zero. Como que essa história de Jesus, por exemplo, ela ia se tornar a história mais famosa da face da Terra? Que ia ser proclamada aos 4 cantos da Terra plana, no caso, né? Brincadeira. Esses dias um débil mental aí, terraplanista, veio falar comigo. Ai, cara, meu Deus.
Enfim. Entendeu? Tipo, como que você ia proclamar, e as pessoas iam querer proclamar esse negócio que no fim é só a história do Chapeuzinho Vermelho, que nada aconteceu, nada existe, não ressoa na realidade, entendeu? Tipo, cara, é muito complicado, entendeu? Claro, isso não quer dizer que, por exemplo, assim, vamos chegar à conclusão de que algo existiu por detrás da história do Êxodo e por detrás da história do Evangelho. Isso não significa que tudo que a Bíblia narra seria verdade, até porque narrar eventos é muito complicado, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Narrar eventos é uma arte muito complicada, especialmente se você tem a pretensão de que a sua narrativa seja verdade. E mesmo que ela seja verdade, ela nos dá acesso a poucos aspectos da realidade daquilo que se narra, não a contextos complexos. Por exemplo, se a gente fosse narrar tipo, a história desse vídeo que eu estou gravando. Ezequiel Gomes estava gravando na cidade de São Paulo no dia 28 de junho de 2025, às 17 horas e 33 minutos, um vídeo sobre a Bíblia. Ok, então isso está narrado sobre essa história. Mas assim, a cidade de São Paulo é gigantesca. Está numa casa, está num prédio, está numa propriedade privada, está numa propriedade pública, é uma casa alugada, é uma casa dele, qual andar, qual apartamento, qual rua, qual bairro, estava chovendo, estava de dia, estava de noite, estava escurecendo em que hora, que período do ano era inverno, era verão, não sei o quê, trocentas mil coisas. E quem é o Ezequiel? E toda a história dele. E o que é Bíblia? Toda a história da Bíblia. E o que é isso? O que é tudo aquilo? Chega uma hora que nem dá mais para descrever, né? Para dizer que o Ezequiel gravou um vídeo sobre a Bíblia, você tem que explicar tudo sobre Ezequiel, tudo sobre a Bíblia, tudo sobre São Paulo, tudo sobre todas as coisas, para a pessoa entender. Agora entendi. Então Ezequiel e São Paulo, vídeo de Bíblia. Você tem que explicar o que é um vídeo, qual a tecnologia que permite alguém gravar um vídeo, um microfone e o áudio, como que funcionam a luz e as ondas sonoras e trocentas coisas, como que funcionam os pensamentos das pessoas e linguagem das pessoas e trocentas coisas. Então chega uma hora que não dá para narrar a exata essência da realidade. A gente narra a aparência superficial das coisas. É um cara gravando um vídeo sobre a Bíblia. Não a absoluta essência da realidade. Da mesma forma, o texto bíblico eu vi aqui essas pessoas saírem do Egito, que Deus mandou, que visitou eles ali, abriu o Mar Vermelho e chegaram ali no outro lugar. Beleza, agora como que foi isso, como que não foi, a essência do milagre ou não do milagre, como que Deus falou, não falou com Moisés, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem como elucidar, tá? Então, por isso, inclusive, a gente não tem acesso. Mesmo que você tenha acesso a um relato, por exemplo, dessas coisas, você não tem acesso a ir lá e avaliar. Sarça ardente? Deixa eu dar uma olhada. Tira uma foto, grava um vídeo, ouve a voz. Era um anjo? Era Deus? Era anjo que é Deus? Ou era Deus falando através de um anjo? E em que língua ele falou? E o que aquilo quer dizer? Eu sou o que eu sou, eu serei o que eu serei. Qual que é a tradução desse negócio? Eu sou, me enviou até vós. E eu só estou tentando exemplificar para vocês aqui que as coisas são bem complicadas, tá? Mas o ponto é, se tudo isso é só uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas inventando uma história completamente fantasiosa, na hora dessas poucas pessoas que inventaram isso contar para as demais, elas não conseguem contaminar as demais de achar que aquilo é muito importante para aquilo ser proclamado aos quatro cantos, entendeu? Porque, por exemplo, assim, vamos trabalhar com a hipótese de que a Bíblia narra histórias verdadeiras. A pessoa que saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, chegou em Canaã e recebeu os 10 mandamentos e chegou na terra e etc e tal, ela vai contar essa história pro filho dela com uma paixão, com um nível de detalhes. Aquilo vai ser tão importante que vai imprimir aquilo na cabeça da criança. E o pai, o vizinho, vai fazer a mesma coisa, e o outro a mesma coisa, e o outro a mesma coisa, e o outro a mesma coisa. E esse treco vira um monstro. Por quê? Porque é um testemunho de uma história vivida. A pessoa conheceu Jesus e recebeu uma cura, recebeu um milagre, comeu o pão multiplicado, viu ele morrer e depois de 3 dias encontrou ele ressuscitado e encostou nele, deu um abraço nele e viu que ele estava vivo, que ele não era um fantasma.
Carne e osso, como vedes que eu tenho, disse Jesus, né? Toque aqui nas minhas feridas. Você sai dessa experiência dizendo, cara, eu conheço um cara que morreu e venceu a morte. Não é uma história qualquer. E em nome desse cara, o paralítico anda e não sei o quê, vamos dizer que isso tudo é verdade. Essa história, ela adquire uma força, ela adquire um poder que ela nunca teria se ela fosse só uma história. Ah, o Saci Pererê só tinha uma perna e fumava um cachimbo, e sei lá o que ele fazia, e atormentava as meninas que passavam pela floresta. Você até pode fazer uma criança ter um pouco de medo de andar na floresta de noite com uma história dessa. Mas ao mesmo tempo, daqui a pouco pode ter até uma, ele quer transar, então deixa eu ir lá atrás do Saci pra eu ver como é que é isso aí. Alguém pode se interessar romanticamente, sexualmente pelo Saci diante da história. E se o Saci não existe, ele nunca aparece lá pra transar com a menina. Oh, me enganaram, cara. Será que tinha um Saci aqui que ia transar comigo? Tô eu virgem até hoje aqui, que droga. Entendeu? Então é isso, cara. E essas questões são bem interessantes. Mas vamos avançar, senão a gente não termina esse vídeo hoje. Outra coisa. A Bíblia, ela adquiriria a relevância e a influência popular que ela tem se a sua mensagem fosse puramente teórica e sem nenhuma implicação prática e positiva na vida das pessoas. Então, sei lá, eu leio a Bíblia aqui, isso não muda nada na minha vida. Não sou inspirado a me arrepender de nada, a amar ninguém, a ter nenhuma coisa positiva na minha vida em nenhum aspecto, em nenhuma direção. Também não é bem por aí, né? A mensagem bíblica, ela não é puramente teórica e é um estudo de uma história que alguém um dia saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho e chegou em Canaã, ou que um dia alguém comeu um pão que foi multiplicado do nada por um cara que morreu e ressuscitou depois. Tipo, não é só isso, entendeu? Tem um monte de implicações práticas muito positivas na vida das pessoas, de que elas podem dizer, poxa, depois que eu comecei a dar atenção a esses assuntos, eu percebi que eu, sei lá, não era a melhor pessoa, não era uma boa pessoa, eu era uma pessoa ruim, eu me tornei uma pessoa um pouco melhor a despeito de ainda ser ruim em alguns aspectos. E a vida vai melhorando e vai tendo experiência com Deus, experiência de trocentas coisas, oração e milagre, ou graça, ou bênção, ou um monte de coisas, entende? Claro, isso também não quer dizer que a Bíblia é verdadeira, porque também pessoas podem dizer que elas leram aqui um livro de filosofia ou de uma religião ou outra que não seja nada a ver com a Bíblia ou com o cristianismo, e que também elas tiveram coisas positivas na vida delas, tá? Nada disso aqui prova que a Bíblia é a palavra de Deus, até porque, lembra que eu já falei que eu já nem quero provar nada para ninguém, tá? O que a gente está conversando aqui é uma perspectiva crente, e tipo, se você for descrente, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas esse é o ponto, entendeu? A gente, crente, a gente entende que essas coisas, elas implicam que a coisa não é tão simples como os críticos dizem, mas também não é simples como os crentes dizem, entendeu? Isso aqui também é perfeito, basta ler isso aqui que sua vida vai ser um mar de rosas. Não. Basta fazer uma oração que você vai ter tudo o que você quer. Não. Então, tipo, as coisas são complicadas aqui nessa seara, entendeu? Mas elas são muito divertidas e é bem legal, assim. E agora a gente pode avançar para falar um pouquinho dos problemas da Bíblia. Os problemas da Bíblia. Como que eles funcionam? Eles são problemas da Bíblia ou das pessoas que acreditam ou desacreditam dela? Se a gente for elencar todos os problemas da Bíblia, a gente não termina esse vídeo. Porque a Bíblia é um livro que evoca algumas discussões muito complicadas e muitos problemas. Especialmente com esse papo de que ela é a palavra de Deus. Muitas pessoas, quando elas ouvem falar que existe um livro na Terra que chama Palavra de Deus, às vezes elas formam uma imaginação antes de conhecer a Bíblia. Vamos trabalhar assim, que você chega numa pessoa aí que nunca ouviu falar nada da Bíblia, e você fala assim, você acredita em Deus? Aí a pessoa diz assim, não sei, como que seria Deus? Não,
Deus é um ser absolutamente perfeito, cheio de amor, cheio de luz, cheio de graça, que criou a realidade e ele só tem amor e coisa boa e ele não tem nada a ver com coisas más e ruins e pecados e sofrimentos. Isso tudo é contra Deus e Deus é contra essas coisas. E Deus, ele é a absoluta perfeição. Aí a pessoa, poxa, eu acho que sim. Concordo, né? Acho que o mundo existe, tudo existe, o universo. Concordo. Acho que Deus existe, sim. E você sabia que nas minhas mãos eu tenho a palavra de Deus? E a pessoa nunca leu nada da Bíblia. O que a pessoa ia imaginar? A pessoa ia imaginar o livro mais positivo, incrível, fantástico, inimaginável da face da Terra. Era tipo você encontrar Deus mesmo, entendeu? Tipo assim, como se isso aqui fosse a sarça ardente, entendeu? Abriu a Bíblia, saiu uma luz de glória na qual Deus se revelasse a mim, com as conversas mais incríveis, mais profundas, mais elucidativas, mais inteligentes, mais positivas, mais tudo de absolutamente bom que existe, ou que poderia existir, assim, no céu ou na terra. E é isso. E aí, quando a pessoa lê a Bíblia, ela não encontra nada disso. Porque o papo é... Na terceira página do negócio já tem uma serpente que engana as pessoas que Deus criou. que Deus está mentindo, que Deus não está mentindo, que não sei o que, já desgraça tudo. E o papo é, Caim matou Abel, e não sei quem matou porque pisou no pé dele, e não sei quem tentaram criar um prédio para ficar do tamanho de Deus, para escapar de qualquer maldição, porque Deus amaldiçoou todo mundo, porque todo mundo estava fazendo coisa errada, e Deus foi lá e afogou todo mundo na água. Aí agora Deus colocou lá uma pessoa num barco, colocou todos os bichos lá dentro. Quando saiu todo mundo desse barco, a água baixou. Tem uma história muito estranha lá, do cara ficar bêbado e aí o filho dele vê ele pelado, ou tem alguma conotação sexual, já amaldiçoou o moleque. Aí já vira povos diferentes, que são inimigos, e guerra, e briga, morte, treta, imoralidade sexual. E aí Deus pega o tal do Abraão e chama o Abraão, e Abraão mente, engana as pessoas, que a mulher não é mulher dele. Aí dá um monte de merda, um monte de treta. Aí Abraão consegue ter um filho com a mulher, daí depois esse filho tem outro filho, aí depois tem 12 filhos. Aí vira uma nação maravilhosa. Aí sobe um novo faraó lá na nação maravilhosa no Egito e começa a meter porrada nessas pessoas e clama, as pessoas ficam 400 anos escravo. Cara, você já começa assim, ai meu Deus do céu. Tipo, que história é essa, entendeu? Que papo aí de palavra de Deus é esse, entendeu? E não, mas aí é o seguinte, aí Deus tira esse povo de lá e Deus vai dar leis incríveis para você. Você não pode transar, que você não pode não sei o quê, não pode fazer aquilo outro, ou se alguém estuprar outra menina aqui, depois casa com ela que dá tudo certo. Aí vende o outro como escravo, aí se você for escravo, você trabalha por tantos anos, depois você é liberto. Se tiver uma dívida, você é escravo e tá tudo bem. Aqui a palavra de Deus está regulamentando aqui a escravidão, o estupro, as coisas, a relação entre homem e mulher. E não sei o que lá, e quem é israelita e quem não é, como se Deus prefere quem é de Israel do que quem não é. Aí Deus se revela para Israel, não se revela para os outros, e ainda nesse meio caminho mandou matar os outros. E não sei o que, e fica trocentos anos, e o povo quer um rei. Aí Deus falou, não é para ter rei, mas se vocês quiserem ter rei, aí vocês vão se lascar. Mas não, queremos um rei, beleza, vocês vão pagar trocentos mil impostos pro rei. Aí o rei vai transar com as suas filhas, vai comer a sua comida, vai pegar pesado com você. Salomão vai ter trocentas mulheres, vai escrever a Bíblia, depois eu que leio a Bíblia mal posso ter uma. E não sei o que. Aí chega o ápice do negócio, não, cara, mas agora vem o Filho de Deus aí, agora vai ser uma história boa, né? Nada, cara, esse cara nasce pobre e é rejeitado e é humilhado e é considerado do Satanás pelos grandes líderes fariseus do seu tempo, e aí ele é torturado e morto.
excelente, ó, que lindo, maravilhoso. Ah, não, mas não, ele ressuscitou, aí deu tudo certo, ele ressuscitou dos mortos, aí ele voltou para o céu, daí ele vai voltar para nos buscar. Ah, mas não voltou ainda e por isso continua guerra e miséria e desgraça e toda a merda da face da terra. Aí você olha assim, ai, ai, ai. Tudo aquilo que as pessoas às vezes imaginam que a Bíblia deveria ser, sei lá, entendeu? Tipo, uma revelação assim particular, pessoal, quanto Deus me ama pessoalmente, todos os porquês da minha vida, e querendo dizer que vai dar tudo certo na minha vida, e que a minha vida vai ser luz e glória e prazer e vida eterna e blá blá blá. Não, cara, tipo, é uma história complicada, é uma história grande, é uma história cheia de coisa pesada, de sexo e violência e maldade, e corrupção e exploração e desgraça, que é a Bíblia, né? E assim, tipo, eu acho que eu nem consegui ilustrar os problemas. Eu não sei se termina esse vídeo hoje. Mas é complicada a discussão, entendeu? Não é uma discussão simples, não é uma historinha assim, que Deus revelou aqui, tá ok, é isso. É um negócio complicado, mas lembra da minha pergunta. Os problemas da Bíblia, eles são da Bíblia ou eles são das pessoas que creem ou que não creem na Bíblia? Quando a gente tem uma expectativa do que uma coisa ou uma pessoa deveria ser, e essa pessoa, essa coisa não é o que a gente acha que deveria, a gente se frustra, né? Tem a famosa frase, só se desilude quem se ilude, né? Que é muito adequada para, especialmente, os relacionamentos amorosos e coisa arada, assim. Mas o que acontece, assim? Eu não gostaria aqui de dizer para vocês que a Bíblia é um livro isento de problemas, até porque eu já revelei vários deles aqui para vocês. Mas, a partir daqui a gente pode começar a discutir de uma forma um pouco mais adulta. Esses problemas, o que eles implicam? Que na verdade a Bíblia não é a palavra de Deus e quem crê que é está enganado. Ou que a Bíblia é a palavra de Deus para lidar com a realidade pesada que a gente vive nesse mundo. E essas complexidades da Bíblia, elas implicam que é tudo bobagem, que é tudo contraditório, que é tudo ridículo, que é tudo lamentável, ou que a gente tem que cavar fundo se a gente quiser entender e aprender e beber disso aqui de uma forma mais positiva. Como que a gente tira dessa história toda profundas lições de fé, de amor, de graça, de perdão, de redenção, de milagre, de transformação, de esperança, de confiança, de amizade, de amor romântico, de amor não romântico, de inspiração assim para a vida, num aspecto da gente se tornar pessoas melhores de verdade, assim, numa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, através deste livrinho complicado aqui. Então, no fim das contas, também existe algo assim nessa direção quando a gente estuda a Bíblia. Se você tem uma leitura precipitada, superficial, inclusive seja para defender a Bíblia, não, a Bíblia é um livro maravilhoso e você nem reconhece os problemas, eu até suponho que você nunca nem leu esse negócio, entendeu? A Bíblia é um livro de profunda treta e problema e discussão e etc, e etc, e etc. Inclusive, de vez em quando, assim, como eu sou uma pessoa vista como polêmica, de vez em quando, assim, as pessoas vêm com esse papo pro meu lado, né? Que eu sou uma pessoa muito anticristã, muito diabólica, muito ruim. Porque eu sou uma pessoa complicada e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu penso assim, né, cara? Nunca leu. Nunca leu. Nunca leu, porque não é possível que tenha lido, né, cara? Alguém aqui é analfabeto funcional e não sou eu, tá? Quem que é? É isso, entendeu, cara? E tipo, as complexidades, elas podem assustar algumas pessoas, elas podem fazer algumas pessoas assim se
acorrentar ali em certas coisas. Não, eu não creio na Bíblia porque um matou o outro, um transou com o outro, um não sei o quê, a mulher, o escravo, o estupro, o dinheiro, Judas, Jesus, Deus, diabo, para mim não funciona. Beleza, tudo bem. Mas se você se esforçar para entender mais e melhor, essas coisas que parecem assim absurdas e horríveis e muito complicadas, muito nada a ver, elas se tornam um pouco mais compreensíveis. E aí eu queria, na parte final desse vídeo, que ainda... eu mal cheguei na metade das coisas aqui, tá? Mas na parte final, daqui para frente, eu queria dizer para vocês assim algumas coisas que eu penso de questões muito importantes nesse contexto como um todo. Por exemplo, por que a Bíblia abre margens para interpretações e especulações e leituras diferentes ao infinito? Isso é um problema que, por exemplo, demonstra assim, que a Bíblia é só um livro humano, contraditório, ridículo, que pode ter algumas coisinhas legais, mas tem muita coisa ruim também, e etc, e etc, e etc. Ou, quem sabe, isso é uma característica desenhada por Deus para estimular o debate e o diálogo constante entre as pessoas sobre estas questões aqui. No mundo do computador, quando às vezes a gente discute assim, um software, alguma coisa do tipo, a gente fala assim, it's not a bug, it's a feature. Tipo assim, não é um defeito, isso é uma característica do sistema. Ah, por que que esse botão tá aqui, aí fica perto daquele outro, e aí eu clico, aí não sei o quê. Aí algum pensa, tá errado esse software aqui do meu celular, ou do meu computador, de um programa, do que quer que seja. Mas às vezes não é um defeito, às vezes é para ser daquele jeito mesmo. Então, tipo assim, na Bíblia as coisas são um pouco assim. A Bíblia, ela abre margem para essa treta gigante de entendimento, de estudo, de ensino. E você pode fazer uma leitura profunda ou superficial, boa ou má, crente ou descrente. E no fim das contas, isso é bom, porque isso estimula o diálogo entre as pessoas. A lei de Deus, presente na Bíblia, ela se resume em amar a Deus, amar as pessoas como a si mesmo. E uma das coisas que implicam o amor é a comunicação, é o diálogo, é inclusive na divergência. E tem que gastar tempo, tem que pensar, tem que entender, tem que buscar, tem que cavar fundo, não pode ficar simplesmente na superfície. E às vezes vai ter pessoa que vai especular, pessoa que vai viajar, vai ter pessoa mais pé no chão, vai ter pessoa que vai fazer uma leitura mais, vamos dizer assim, mais quadrada, outra mais redonda, vamos colocar dessa forma, as metáforas. E é isso, e na leitura que cada um faz, que cada igreja faz, que cada tradição faz, vai se revelando mais ou menos atenção a esse aspecto e não aquele outro, mais ou menos valorização desse aspecto e não daquele outro, e vai se revelando as crenças e descrenças, a fé ou não fé, de cada um, de cada grupo, de cada questão. E quanto mais a gente se aprofunda, e mais consciente a gente é na construção do nosso entendimento, mais chance a gente tem de fazer uma leitura mais significativa. E pessoas assim mais preguiçosas e mais assim, deixa como está para ver como é que fica, vão deixando isso aqui de lado. E esse é um dos aspectos que demonstra assim, por que a Bíblia é esse livro complexo e que muitas vezes é simplificado para as demais pessoas no contexto de pregar a fé ou a não fé, porque é muito complicado se você quiser fazer uma discussão séria desse negócio aqui. Entendeu? Por exemplo, o canal Vem Senhor Jesus aqui tem, sei lá, 15 anos de existência e 2.000 vídeos. Não é tudo isso, mas é quase isso, vamos dizer assim. Pô,
Pô, cara, é 15 anos discutindo esse negócio para dizer assim, que tem outra pessoa que sabe muito mais do que eu, tem outra pessoa que entende diferente de mim, tem outra pessoa que tem uma outra perspectiva. E é debate sem fim, é diálogo sem fim, é estudo sem fim. Que é, inclusive, um certo espelho da própria relação com Deus. Não é assim, Deus falou para mim aqui, vai dar tudo certo, acabou, não falo mais nada com Deus. Não, cara, o encontro com Deus é um encontro todo dia, toda hora, todo minuto, em todo contexto, positivo ou negativo da vida. E é isso, entende? E isso aqui é bem complexo e é bem interessante. Mas uma outra coisa que eu anotei aqui, uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia é as críticas de Jesus aos escribas e fariseus diante do ingrato trabalho de copiar os textos bíblicos. Nós vivemos no século XXI num contexto em que a gente tem acesso à impressora. Eu mesmo imprimi esse texto aqui que eu estou lendo. Eu não tive que copiar esse negócio. E a gente perdeu a noção do quão complicado é copiar essas coisas. Especialmente em contextos antigos, que você não tem papel, isso aqui é couro de cabra, não sei das quantas, com tinta não sei o quê, com toda a mecânica, né, dos instrumentos que eles usavam para escrever esse negócio. Complicadíssimo, assim, é um trabalho do inferno. Para depois chegar Jesus e, ai de vós, escribas e fariseus. Jesus devia louvar os escribas que preservaram isso que ele mesmo inspirou aqui. E aí é um ponto bem interessante, assim, né? Copiar isso aqui não te torna dono disso aqui, né? Se você copiar isso aqui, mas você fizer o uso político disso aqui para dominar e para mentir, para enganar, em nome do seu entendimento, da sua tradição, Jesus é seu inimigo, né? Jesus que inspirou isso aqui, ele é o inimigo de quem copiou isso aqui, porque quem copiou isso aqui muitas vezes ensinou mais o que ele entendeu do que o que de fato aqui ensinava. Que faltava hermenêutica, né? Ou faltava bom entendimento disso aqui. É uma treta muito louca, né? Se você for parar para pensar. Tipo, Deus inspirou o profeta. Aí aquela comunidade criou pessoas para copiar o que o profeta disse para preservar. Chegou na época de Jesus, esses caras estavam ainda copiando esse negócio, e Jesus foi meter a boca nele lá. Ai de vós, escribas, porque vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus não julgou que ele estava em dívida com essas pessoas por esse trabalho que eles fizeram, mas esse trabalho de copiar a Bíblia é um trabalho complicadíssimo que, inclusive, resulta na grande quantidade de problemas que a gente tem na transmissão do texto bíblico. Quando eu falo que existe uma grande quantidade de problemas, eu também não estou querendo fazer uma leitura cética, crítica ou ateia, mas o fato é, os textos bíblicos possuem erros de cópia, variantes textuais e muitas dúvidas, né? Sobre todo esse processo de Deus inspirar o profeta produzir o texto e depois o texto ser copiado, para depois o texto ser lido, ensinado, aplicado e aí ter influência e implicações no mundo e na realidade. Esse processo é um processo complicadíssimo, muito interessante. E aí, claro, crenças e descrenças vão se manifestar em relação a isso. Alguns vão dizer, nossa, que processo maravilhoso pelo qual Deus preservou a Bíblia. Outros vão dizer, que processo humano cheio de falhas em função dessas bobajadas na cabeça dos seres humanos. Porque sempre você pode pensar de uma forma benevolente ou malevolente, como eu sempre digo, em relação a um determinado assunto. Muito interessante essa história. E, claro, aqui o meu objetivo não é detalhes assim sobre o processo de cópia, transmissão, variantes textuais, crítica textual. E a gente pode
daqui a pouco, na série, falar um pouco sobre isso. Talvez um ou mais vídeos sobre crítica textual, tá? Vale a pena, talvez, a gente situar vocês aí em relação a essas coisas. Mas aqui é só uma introdução à história da Bíblia, tá? Depois, já vira a tarefa de traduzir, que aí também é uma tarefa super ingrata, né? A tarefa de copiar já é difícil, de traduzir é mais difícil ainda. Porque copiar é você copiar, né? Tá escrito Joana fez X. Joana fez X, acabou, copia esse negócio aí. Agora, você traduzir Joana fez X para japonês, para inglês, para italiano, para alemão, para grego, para não sei o quê. Os problemas são gigantescos e interessantes e lidam também com as agendas particulares dos tradutores. Eu, particularmente, não gosto de lançar descrenças e dúvidas em função de tradução. Mas é verdade que há traduções melhores, há traduções piores em determinados contextos, determinados termos, determinados textos, que às vezes vai ter implicações para certas doutrinas, como a imortalidade da alma, a guarda do domingo, a não guarda do sábado, ou a guarda do sábado, ou trocentas coisas. Então, essa é uma questão que a gente vai também tratar um pouco aqui. A gente pode fazer um ou mais vídeos sobre as complexidades das questões de tradução e como navegar através delas da melhor forma possível. E aí, eu termino com 3 perspectivas aqui ainda. Paciência comigo aí, meus irmãos, por favor, que a minha tarefa aqui não é pequena, não. Eu queria provocar e perguntar: na sua igreja, seja ela adventista ou católica ou evangélica ou qual que for, ensina-se a Bíblia ou o resumo do resumo floreado da Bíblia? A Bíblia é um livro gigantesco e não existe igreja na face da terra que pregue o conteúdo bíblico completo no seu ciclo de existência. Ou se já existiu isso, raríssimas exceções. Porque a Bíblia é um livro gigante e, em geral, o que se prega nas igrejas é o resumo do resumo floreado do negócio. Inclusive, por exemplo, já viram essas discussões? Eu não guardo o sábado porque no Novo Testamento não está o sábado. É como se o Novo Testamento fosse mais Bíblia do que o Antigo. E aí, obviamente, quem pensa assim vai pregar mais o Antigo, vai pregar mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. E muitas outras coisas. Isso aqui é um assunto tão gigante que eu já estou até cansado. Acho que eu vou só ficar na provocação mesmo. Na sua igreja se ensina a Bíblia ou o resumo do resumo floreado da Bíblia? Posso dizer que na minha igreja se ensina o resumo do resumo floreado. Não se ensina assim a Bíblia, né? Porque é um negócio muito complicado, né? Você realmente fazer um estudo mais profundo. Eu me lembro quando eu estudava teologia na faculdade, etc. Se eu não me engano, o pastor Elias Brasil, uma vez ele falou que para você ser um especialista em uma porção do texto bíblico, vamos dizer assim, em um capítulo, às vezes em um livro se ele for pequeno, ou algo assim, se demanda 20 anos de estudo sobre aquele texto, aquele tema, aquele livro. Se a Bíblia tem 66 livros, você precisa de 20 anos para entender cada um deles num nível de expert, ninguém nunca vai pregar a Bíblia inteira para você. Você pode ler a Bíblia inteira, muitas pessoas até jovens ou idosas, ou fazem ano bíblico, etc. Mas ficam só assim na superfície da leitura, não se aprofunda, porque se aprofundar nisso aqui é uma coisa que a gente começa, mas a gente não termina. É um trabalho para a vida toda, né? Igual o ministério adventista na teoria. Ai, como a vida é interessante. E aí, a minha última provocação, minha penúltima provocação aqui é:
Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos positivos e negativos da Bíblia na realidade. No que tange a sociedade, política, economia, relacionamentos e etc, e etc, e etc. A Bíblia já inspirou pessoas a fazer coisas muito nobres. Em amor a Deus e amor ao próximo e amor a si mesmo. E ser assim uma influência, sabe, de fé e graça e paz e transformação positiva na realidade. Muitos frutos positivos, assim, que realmente nos colocam em contato com a própria obra de Deus, assim, o divino no negócio, entendeu? É muito legal. Mas nada é tão simples que não pode ser complicado e muitas pessoas já pegaram esse livro aqui para justificar transgressões, escravidão, adultério, uma submissão feminina que não é exatamente a que a Bíblia prega, mas uma coisa maligna, pesada, que machuca e machucou demais as pessoas, tolhindo a sua sexualidade, ou os seus interesses, as suas dúvidas, os seus... Enfim, as suas questões na vida mesmo, assim. Certos fanatismos, certas burrices, certas idiotices, assim, no universo de crente, assim, é muito complicado, assim, tá? Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que é, assim, um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida, em certo aspecto, assim. E é esse livro aqui, ó. Chama O Poder e a Glória, o Lado Negro do Vaticano, de João Paulo II. Esse livro tem 600 páginas, um pouco menos do que isso. Eu li esse livro inteiro, tá? Inclusive, se você der uma olhada aqui, você vai ver que ele está todo marcado, como eu sempre marco os livros que eu estudo, enfim, tá? Só para provar para vocês. E tipo, assim como eu faço com os papéis também, né? Aliás, né, se um psiquiatra pega esse papel aqui e ele vê desse jeito aqui, eu já saio com um diagnóstico na hora, né? Enfim. Cara, nesse livro aqui, existem relatos dos abusos, né? Não vamos entrar em detalhes. E aí, um dos detalhes lá diz que uma das histórias desse livro é uma mãe, né? Que o filho dela sofreu aí na mão de um líder, né, da igreja tal, não sei o quê. E tem o relato da corte, né, do julgamento do padre lá, não sei das quantas, e a mãe perguntando para ele assim, ou advogado, não sei quem que fez a pergunta. Por que que você dizia para essa criança de 5 anos de idade que você ejacular no rosto dela era um ato de comunhão com Deus, com o qual Deus se agradava? E era um menino, né, que ele abusava. Cara, embrulha o estômago, assim, cara, só de imaginar o negócio. Porque o padre fazia isso com o moleque e dizia que Deus se agradava desta maravilhosa comunhão. O Poder e a Glória, o Lado Negro do Vaticano, de João Paulo II. Não sei se recomendo. Se alguém quiser dar uma procurada, nem deve ter ainda para vender isso aí, sei lá. Eu nem sei quanto é que eu paguei nesse livro, se eu comprei em sebo. Esse livro não comprei no sebo, não. Eu não lembro. Eu comprei esse livro há muitos anos, assim. Eu li esse livro foi em 2008. Interessante. Fala muito do Banco do Vaticano, trocentas coisas. Os frutos negativos, assim, também, de burrice, de fanatismo, de maldade, de estupidez humana, assim... em nome da Bíblia. Imagina um corrupto como Jair Messias Bolsonaro, e conhecereis a verdade vos libertará, e vote em mim. E quanto débil mental aí por aí, né? Melhor nem pensar. A história da Bíblia não é uma história simples,
Mas é uma história que vale a pena conhecer e vale a pena, de alguma maneira, se aprofundar. Pelo menos é a minha perspectiva, é a minha experiência. A Bíblia me fez muito mais bem do que mal. E esses males, assim, que se identifica, em ampla medida tem que ver com um uso inescrupuloso, político, econômico, social, para manipular, para enganar, para controlar, para abusar, para fazer o que não presta, que são coisas que a própria Bíblia condena, que inclusive já demonstra que não é culpa da Bíblia que seja assim. É só a natureza humana, que inclusive a Bíblia mesmo descreve como pecaminosa e tudo mais, então no fim, até mesmo os problemas acabam corroborando a realidade do que a Bíblia ensina. Mas se alguém quiser discordar, não sou eu que vou querer aqui defender. Tudo bem? É isso, meu povo amado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.